Boa noite a todos. Vamos iniciar a aula 37 sobre equilíbrio químico. Sou o professor Silber Luan, professor de Química aqui do IFPA. Sou lotado no campus Belém, mas acredito em vários alunos de todo o Pará participando desse projeto maravilhoso que a gente está se preparando tanto para o Enem quanto para a prova das Olimpíadas de Química que estão chegando, né, pessoal? Bom, hoje vamos estudar equilíbrio químico. Nessa primeira aula 37, vamos estudar equilíbrio químico e molecular e mais outros tópicos. Na aula 38, vamos estudar equilíbrio iônico, tá certo? Então vamos entender, primeiramente, o que é esse equilíbrio químico. O equilíbrio químico, pessoal, acontece em sistemas, né, reversíveis. Nós temos dois tipos de sistemas: irreversível e reversível. Irreversível é aquela coisa que não tem mais jeito, né, pessoal? Não volta mais. Reversível, não. Eu posso retornar ao estado inicial. Tudo bem? Então vai acontecer em reações reversíveis. Eu posso reverter a situação. Tá bom? Nós vamos ter a reação direta, tá? Em que o reagente se transforma nos produtos. E a reação inversa, os produtos retornando aos reagentes. Combinado? Então, nós temos essas duas reações acontecendo simultaneamente. O reagente se transformando em produtos e os produtos se transformando em reagentes. Combinado? Aqui, como exemplo, nós temos uma transformação física, um sistema em que a água líquida se transforma em água vapor, estado gasoso. Tudo bem? Nós temos a reação direta, que seria aqui, ó, justamente a vaporização. Já a reação inversa seria aqui a condensação. Tudo bem? O que é que vai caracterizar o estado de equilíbrio químico? Além de ser uma reação reversível, o equilíbrio químico vai ser atingido quando as duas velocidades, tanto da reação direta como da reação inversa, forem iguais. As duas velocidades têm que ser iguais. Então, aqui nesse gráfico, nós temos a velocidade da reação direta e da reação inversa. Observe que a reação direta vai diminuindo com o passar do tempo. Por que vai diminuindo, professor? Porque a concentração dos reagentes, com o passar do tempo, vai diminuir. Pelo andamento da reação, a concentração do reagente diminui, obviamente a sua velocidade também diminui. A reação inversa vai ter no início, a sua velocidade vai aumentando, porque na medida que vai produzindo as substâncias que são chamadas de produtos, elas vão voltar a reagir, retornando ao estado inicial, reproduzindo, no caso, os reagentes. Tá? Então, a velocidade ela vai aumentando, a velocidade inversa, até chegar a um ponto em que elas se igualam. Ou seja, a velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da reação inversa. Nesse ponto aqui, chega no estado que nós chamamos de equilíbrio. Tudo bem? O que é característico desse estado de equilíbrio? As quantidades dos participantes vão ser agora constantes. Tudo bem, pessoal? Porém, não obrigatoriamente vão ser iguais. Essa não é a definição. A definição de equilíbrio, a velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Isso que é a definição do equilíbrio. Se porventura a quantidade do reagente for igual à quantidade do produto, isso é uma coincidência. Muito difícil de acontecer isso. Acontece? Pode sim, tá bom? Mas é bem difícil. A definição é que as duas velocidades acontecem simultaneamente. E se as duas velocidades acontecem com a mesma velocidade, né? Simultaneamente com a mesma velocidade, com o mesmo valor. E quais são as implicações disso? Tá? Nesse estado de equilíbrio químico, a gente pode pensar que a reação química cessou, parou. Tudo bem, pessoal? Não. Tá? Né? A reação química continua ocorrendo, só que as duas reações estão acontecendo com a mesma taxa de velocidade. A velocidade da reação direta acontece com a mesma velocidade da reação inversa. Logo, a gente pensa que a reação química parou, mas não, ela continua se processando. Tudo bem? Só que no equilíbrio, a quantidade de reagente e do produto se mantém inalterados ao longo do tempo. Não fica constante. Por isso que a gente pode pensar que no equilíbrio químico a reação química parou. Mas não.
Continua acontecendo, é um equilíbrio, ele é dinâmico. O reagente ainda continua formando o produto e o produto volta retornando, né, produzindo novamente o reagente, tá certo? Como a velocidade são iguais, a quantidade de reagente, aqui está escrito errado, né? Equilíbrio, tá, pessoal? Faltou aqui o quê, por favor? A quantidade do reagente tem que ser igual à quantidade do produto. Perdão, falei errado. A velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Então, o produto, quando, se for, vamos supor, num determinado instante, 10 moléculas do produto são quebradas e formam um reagente. Tudo bem? Só que nesse mesmo momento, 10 moléculas são formadas do produto. Então, restaura a quantidade inicial. Por isso é que dá essa sensação que a reação química parou, porque a quantidade do reagente do produto permanece constante, tá bom? Mas é um equilíbrio, ele é dinâmico. Continua acontecendo a reação química, não esqueçam disso, tá? Vamos ver algumas características desse equilíbrio químico. Tem a reversibilidade das reações químicas, tá? A gente consegue reverter um sistema, né, reversível. Aqui um exemplo, o gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, produzindo gás amônio. O gás amônio pode se decompor e produzir de volta, né, o gás nitrogênio e hidrogênio. Tudo bem? Essa seta dupla, né, significa que a reação ocorre nos dois sentidos. Em subscrito, ao lado das substâncias, nós vamos ter os estados físicos, né? No caso, as fases de cada substância, que pode ser aquosa, gasosa, líquida ou sólida. Tudo bem, pessoal? É importantíssimo aqui a gente observar qual é a fase de cada substância. Tudo bem? Aqui nós temos um exemplo, né, de um experimento em que mostra o estado de equilíbrio químico, tá? Aqui nessa reação. O tetraóxido de dinitrogênio em equilíbrio com o dióxido de nitrogênio. Aqui no início nós temos, por exemplo, aqui na figura A, apenas o gás tetraóxido de nitrogênio. Tá? Ele vai ter aqui dentro do tubo, tá, pessoal? Ele tem uma coloração incolor, né? Olha, uma coloração incolor, essa foi ótima, né? Perfeita essa daí. E não tem cor, ou seja, é incolor, certo? Aqui na figura B, nós vamos ter, melhor, perdão, aqui na figura C, cadê? Na figura B, nós vamos ter a produção já do gás nitrogênio, perdão, do gás dióxido de nitrogênio apenas. E vai ter essa coloração castanha, tá certo? E aqui, na figura C, vai ser um estado de equilíbrio. A cor do sistema já não vai ser mais alterada, porque o sistema já vai alcançar o equilíbrio químico. Tudo bem? Essa seria uma... Eu já fiz esse experimento, ele é muito legal de se ver, porque aqui é a temperatura que vai influenciar, tá? No estado A, aqui é submetido, né, uma temperatura baixa, né? Uma temperatura baixíssima aqui, quando está com gelo, né? Congelado. Por isso que desloca esse equilíbrio para o lado esquerdo, para o lado aqui do tetróxido. Tudo bem? Na medida que esquenta o sistema, é produzido aqui o dióxido. Beleza? Vamos avançando, que temos muita coisa para ver hoje. Se tiver alguma dúvida, pessoal, só levantar a mão, tá? Colocar aqui no chat. Seja bem-vindo a todo mundo que está chegando agora. Estamos vendo o equilíbrio químico, né, pessoal? Vamos ver essa representação aqui de um sistema em equilíbrio, tá? Aqui nós temos A e B, que são os reagentes, tá? Sempre a gente vai chamar de reagente as substâncias que estão aqui para o lado esquerdo, que vai estar em equilíbrio com a substância C e D. Essa seria a fórmula geral. Esse gráfico representa, né, o gráfico da velocidade em função do tempo. Tudo bem? Quando é que o equilíbrio químico é estabelecido? Aqui, quando as duas velocidades, nesse ponto aqui, quando a velocidade 1 for igual à velocidade 2. Combinado, pessoal? Então, nesse ponto,
é estabelecido o equilíbrio químico. As duas reações acontecem simultaneamente com a mesma taxa de variação. Tá? Esse outro gráfico aqui representa agora a concentração. Tudo bem, pessoal? Concentração em função do tempo. Então, aqui os reagentes, né, que são A e o B, com o passar do tempo, são consumidos. No início, tem a quantidade máxima. Na medida que iniciou a reação química, a quantidade dele vai diminuindo. Ó, vocês podem ver aqui no gráfico. O produto C e D, no início da reação aqui, ó, é zero, né? Não está no início ainda, não começou a reação química. Na medida que começa a reação química, a concentração dele vai aumentando aqui com o passar do tempo. Tudo bem? Esse tempo bem aqui do gráfico, em que as concentrações não vão mais se alterar, é o tempo em que estabelece o equilíbrio químico. Por que eu sei que é nesse tempo que acontece o equilíbrio químico? Porque nesse tempo as concentrações vão permanecer constantes. Tudo bem, pessoal? Então, nesse período aí, ó, a concentração tanto do reagente quanto dos produtos vai ficar constante, não vai mais se alterar, porque já chegou no equilíbrio químico. Tudo bem? Interessante ver que aí não vai ter a igualdade das concentrações. Pode ser que aconteça uma situação que seja igual? Pode, mas não é essa a definição, tá bom? A definição é que a velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Combinado? Nesse momento que alcança o equilíbrio químico, tanto a concentração, a coloração das substâncias, as pressões parciais dos gases no sistema em equilíbrio não vão mais se alterar. Combinado, pessoal? Entretanto, a reação química continua ocorrendo no equilíbrio químico, só que como as velocidades são iguais, as quantidades de reagentes e de produtos não vão mais se alterar com o passar do tempo. Vamos ver essa observação aqui. Deve-se salientar que quando uma reação atinge o equilíbrio, ela não para. Eu já expliquei para vocês. Ela continua se processando, porém, tanto a reação direta como a inversa ocorre à mesma velocidade. E desse jeito, a proporção entre os reagentes e os produtos não variam. Em outras palavras, estamos na presença de um equilíbrio dinâmico, que a gente já citou também. Beleza? Nós vamos ver agora classificações de equilíbrio. Nós temos o equilíbrio homogêneo e o equilíbrio heterogêneo. No equilíbrio homogêneo, todas as substâncias envolvidas no equilíbrio se encontram no mesmo estado físico. Tá? Então, esse equilíbrio é dito como homogêneo, que é o caso de todos os equilíbrios apresentados aqui até agora, né? Nós vimos. Aqui, exemplo, nós temos aqui, ó, equilíbrio do gás nitrogênio com gás hidrogênio em equilíbrio com amônia, né? Todos estão em estados gasosos, como você pode observar aí, logo é um sistema homogêneo. Já o equilíbrio heterogêneo tem que ter pelo menos uma substância em uma fase distinta das outras, né? Tá? Nesse caso, vai ser um equilíbrio heterogêneo. Nesse exemplo aqui, ó, níquel no estado sólido, com 4 mols de monóxido de carbono, que é um gás, né? Em equilíbrio com, aqui, esse aqui é um complexo, tá, pessoal? Mas vamos lá. Esse aqui seria o tetracarbonil níquel no estado gasoso. Tudo bem, pessoal? No estado gasoso. Note-se que o subscrito significa que a espécie se encontra no estado sólido, né? Está aqui de vermelho. S vai indicar que ele está no estado sólido, e como os demais estão no estado gasoso, tá? Logo, é um equilíbrio heterogêneo. Bom, só para aquecer, vamos fazer um exercício apenas com essas definições, já foi bastante abordado, né? Para níveis também de OPAC, de Olimpíadas de Química, pode cair alguma questão envolvendo apenas a definição, alguma pegadinha, então tem que ficar bem atento. Vamos ver essa questão. Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso. É isso que acontece no equilíbrio?
B, as velocidades das reações diretas e inversas são iguais. Tararã. Essa mesmo, né, pessoal? Não tem aqui. Essa foi fácil. Falei bastante, né? Ficou até bem repetitivo, tá? C, os reagentes são totalmente consumidos. Não é essa a definição, não. Tá, pessoal? E pelo contrário, né? Vai ficar em equilíbrio ali, vai ter tanto reagente quanto produto coexistindo ali. A temperatura do sistema é igual ao do ambiente. Eita, chegou no equilíbrio térmico. Não é isso, não. A razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária. O valor 1? Não, nada a ver isso daqui. Então, realmente, a letra B é a nossa resposta. Tá bom? Segunda questão. Considere a reação entre nitrogênio e hidrogênio. V1 e V2 são as velocidades da reação direta e inversa. Quando se estabelece o equilíbrio químico, é possível afirmar que, letra A, pessoal, só um lembrete, não sei se vocês já viram isso. O que é que significa a substância estar dentro de um colchete? Alguém sabe me falar? O que é que significa uma substância estar dentro do colchete? Significa a concentração, o quê? Molar. Perfeito. Santiago, Cris. Cris, qual é o primeiro nome da Cris? Perfeito. Então é a concentração molar, certo? Então, letra A, a concentração molar do gás nitrogênio é igual à concentração molar do gás hidrogênio. Quando o equilíbrio químico é alcançado, ou seja, as duas concentrações vão ser iguais, não necessariamente, né? Letra B, a concentração molar aqui do gás amônia vai ser constante quando alcançar o equilíbrio? Perfeito. Não apenas ele, né, pessoal? As demais, todas as substâncias vai ter essa concentração de maneira constante. Mas aqui ele está falando apenas de uma substância, mas não apenas ela, né? Ele não falou somente essa substância. Eu estou destacando que todas as substâncias vai ter sua concentração constante quando se alcançar o equilíbrio químico. Tá bom? Letra C. As duas concentrações vão ser iguais. Não. Tá? Essa não é a definição de equilíbrio. A velocidade da reação 2 é maior que a 1? Não. Tem que ser igual. Tá bom? Realmente a letra B é a nossa resposta. Terceira questão. Em condições industrialmente apropriadas para se obter amônio, juntaram-se as quantidades estequiométricas dos gases N2 e H2. Tem aqui a reação química, em equilíbrio químico. Depois de alcançado o equilíbrio químico, uma amostra da fase gasosa poderia ser representada corretamente por... Qual é a letra? Lembrando aqui, a legenda. É importantíssimo você entender o significado, né? Aí, o círculo branco é o nitrogênio e o círculo, né, escuro é o hidrogênio. Quando chegar no equilíbrio químico, tá? Qual é a representação correta, mais adequada, que vai indicar aí o sistema em equilíbrio? A, B, C, D ou E, pessoal? Cinco alunos aqui online, muito legal. Letra. Pessoal, no equilíbrio químico, as três substâncias vão estar presentes, correto? Olha, gás nitrogênio, o gás hidrogênio e o gás amônio. Tudo bem? Então, aqui não pode ser a letra A, porque aqui só teria gás hidrogênio, ó, H2, e o gás nitrogênio N2. Tudo bem? Não pode ser a letra A. Assim também como não pode ser a letra B, que só tem amônia. Quer dizer que todo o reagente foi consumido. Está errado. Não é verdade? Na letra C, eu tenho gás nitrogênio e gás amônia, pela representação aqui, né, da figura. Não é verdade, pessoal? Não tem o gás hidrogênio. Então está errado aqui. Tem que ter os três.
tá bom? Na letra D, eu tenho aqui gás hidrogênio, gás amônia, só não tenho gás nitrogênio, então tá errado. Realmente, pelo, né, eliminação, seria aqui a letra E. Eu pensava que teria mais alguma alternativa para gerar uma dúvida, tá? Porque aqui nós temos que ter a quantidade também, como ele falou que a quantidade estequiométrica, pessoal, tem que estar na proporção, ó, de 1 mol de gás nitrogênio para 3 mol de gás hidrogênio, formando aqui também, ó, 2 mol de gás amônia. Tinha que estar numa determinada proporção, tá bom? Mas realmente você pode conferir que a letra E está dentro dessa proporção. Resposta à letra E. Vamos começar agora a analisar de maneira quantitativa aqui a constante, o equilíbrio químico. Um dado muito importante de se calcular é a constante de equilíbrio. Tudo bem, pessoal? A constante de equilíbrio ela vai ser representada por uma letra K. Existem vários tipos de constantes de equilíbrio que a gente vai ver, tá? Eles vão ser determinados de forma experimental. Por conta da análise de uma grande quantidade de dados, chegou-se a uma expressão genérica, tá? Ou seja, a constante de equilíbrio sempre vai ser a quantidade de produtos dividido pela quantidade dos reagentes, de maneira geralzão, tá, pessoal? Isso aqui é só um macete, vamos dizer assim. Sempre você vai pegar os produtos, dividir pelos reagentes. Sempre é produto pelo reagente. Só que existem vários tipos de constantes, tá? Existe a constante em relação à concentração. Então, ela vai ser chamada de constante Kc. Existe a constante em relação à pressão. Então, vai ser Kp. Alguém levantou a mão? Se tiver alguma dúvida, foi sem querer querer. Tá? Existe o Kw, né, a constante de hidrólise da água. Ka, que é a constante do ácido. Kb, constante da base. Todo mundo presta atenção no que eu vou falar agora. KH, por favor. Eu falei devagar para não juntar a palavra, pensar que é outra palavra, né? O KH é a constante de hidrólise, tá bom, pessoal? Não vamos confundir a história. Existem vários tipos de constantes. Beleza, pessoal? Vamos ver uma por uma, certo? Mas se todas elas têm esse padrão, é os produtos divididos pelos reagentes, tá bom? Primeira constante de equilíbrio é em relação à concentração, que é o famoso Kc. Tudo bem, pessoal? Ela vai ser determinada em função da concentração molar das substâncias. O cálculo dessa constante ela foi formulado pela primeira vez aqui, né, pelos noruegueses Rydberg e Weiss, né? Que é a lei da ação das massas. Tá? Eu vou demonstrar essa fórmula para vocês. Para um equilíbrio homogêneo genérico, vamos representar da seguinte maneira, ó. Uma reação química genérica, tá bom? Em que as letras minúsculas representam o quê, pessoal? Os coeficientes estequiométricos, tudo bem? Então, a reação direta, tá? Na reação aqui direta, sentido para a direita, vai ter uma velocidade 1. A reação inversa vai ter uma segunda velocidade, né? Uma velocidade 2, que eu vou chamar de 2. No equilíbrio, as duas velocidades são vão ser iguais, na verdade, quando você igual ao equilíbrio químico. Eu não lembro agora se foi eu que dei aula sobre cinética química. Eu acho que foi eu que dei aula de cinética química. E eu falei lá da lei de velocidade. Foi eu que falei, sim, com certeza. Eu estou lembrando. Teve alguém que estava assistindo a aula. A lei da velocidade, eu falei até o seguinte, ó, a velocidade de uma reação química é dada por uma constante vezes os produtos dos reagentes apenas, tá certo? Então, aqui a concentração do A vezes a concentração do B, nesse caso elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos. Tudo bem? Esse caso aqui eu fiz quem? A velocidade da reação 1. Combinado, pessoal? Essa que é a lei de Gutenberg-Weiss, né? Que é a lei da velocidade. Lá na aula de cinética química, tranquilo? Você está gravado, você pode ir lá depois, né, ver lá no nosso canal e revisar essa aula de cinética química.
A velocidade 2 vai ser quem? A constante 2 vezes o produto da concentração das substâncias C e D, cada uma elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, que é a velocidade 2, né, pessoal? Na velocidade 2, que é a inversa, os produtos que são as substâncias que estão do lado direito que vão reagir. Então, elas que entram na fórmula, combinado? Como a velocidade são iguais, V1 é igual a V2. Então, eu vou igualar as duas velocidades, correto? Olha aqui, estou igualando o V1 com a V2. Esse K2 aqui, a constante, está multiplicando, vai passar para cá dividindo o primeiro membro. E essas substâncias aqui, ó, A e B, que estão multiplicando, vão passar dividindo, correto? Uma constante, K1, dividido por outra constante, K2, vai dar o quê? Uma constante, uma terceira constante. Então, K1 dividido pelo K2 é o próprio Kc. Tudo bem, pessoal? K1 dividido pelo K2 é o próprio Kc. Combinado? Observe aqui, ó, C e D é o que nós chamamos de produtos. Lembra que eu falei para vocês? E aqui, ó, A e B são os reagentes. Como eu falei para vocês, sempre vai ser os produtos dividido pelos reagentes. Então, a gente vai pegar sempre isso num equilíbrio químico. Vamos colocar a concentração dos produtos elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico dividido pela concentração dos reagentes também elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Beleza? Acho que vai ficar mais fácil quando a gente fizer exemplos. Esse valor de Kc, pessoal, depende da reação, né? Cada reação vai ter o seu valor de Kc, levando em consideração a sua temperatura, tá bom? Só que ela não vai depender das concentrações iniciais do reagente. A constante, ela pode variar apenas com a temperatura. Se você mudar a temperatura, vai variar o valor da constante. A constante de equilíbrio é tratada como um número puro, ou seja, sem unidades. Combinado? Não vai ter unidade, porque quando você dividir lá o valor, vai cortar as unidades, são igual. Líquidos e sólidos puros, esse aqui é muito importante, pessoal, eu não tinha falado ainda. Isso é importantíssimo. Líquidos e sólidos puros, que não fazem parte da solução, ou seja, não está no estado aquoso nem gasoso, ou é sólido e líquido, eles não entram na fórmula, pessoal. Eles não entram na expressão da constante. Só vai entrar aqui nessa fórmula, pessoal. Só vai entrar aqui nessa fórmula se a substância estiver no estado gasoso ou aquoso. Tudo bem? Líquido e sólido, praticamente, o seu volume não vai alterar. Logo, ele vai estar dentro da própria constante. O valor vai estar dentro da própria constante. Por isso que ele não entra na expressão da figura da equação. Combinado, pessoal? Então, só vai entrar na fórmula líquido... Perdão, errei. Só vai entrar na fórmula aquoso e gasoso. Aquoso e gasoso. A gente vai fazer exemplo para ficar bem prático isso. Olha aqui o primeiro exemplo. Reação aqui de equilíbrio da amônia. Então, sempre a constante vai ser quem? Produto pelo reagente. Combinado? Então, aqui eu vou fazer concentração aqui, ó, da amônia, que é o NH3, elevado a quanto? Ao seu respectivo coeficiente, que é 2. Combinado, pessoal? Primeiro nós temos que pegar quem? Os produtos. Vamos dividir agora por quem? Pelo reagente. Quem é o reagente? N2 elevado a 1, né? O coeficiente dele que é 1, vezes aqui a substância. Aqui a substância gás hidrogênio, H2, elevado ao cubo, que é o coeficiente dele. Eu posso pegar todas essas substâncias porque elas estão no estado gasoso. Tranquilo, pessoal? Então, essa que é a expressão aqui, ó. O Kc é igual à concentração da amônia elevado ao quadrado, dividido pela concentração do gás nitrogênio vezes gás hidrogênio elevado ao cubo. O gás nitrogênio, o coeficiente dele aqui é 1. Por isso que o expoente dele não aparece aqui, e é 1. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí esse exemplo?
Vamos ver outros aqui, ó. Já está direto só para a gente analisar. Você sempre tem que saber montar, né, a constante. Se você não montar a constante corretamente, você não vai calcular ela também adequadamente. Essa reação aqui agora, exemplo 2. Vamos pegar o KC, vai ser quem então? O produto, ó, tem o produto NO2, concentração do NO2, elevado ao quadrado, que é o seu coeficiente, dividido pelo reagente. Quais são reagentes? Ó? NO elevado ao quadrado, vezes concentração do O2 elevado a 1, que é o coeficiente que ele equivale em 1. Então, essa é a fórmula da constante. Combinado? Essa aqui já tem já o valor prático. Essa constante aqui vale 6,45 vezes 10 a quinta. Observa, então, que o Kc ele é maior que 1. Isso indica que, como o Kc é maior que 1, eu vou ter mais produtos que os reagentes. Combinado? Quando o Kc for menor que 1, eu vou ter mais reagentes que produtos. Em outras palavras, tá, pessoal? Aqui é o reagente em equilíbrio com o produto, né? Se o Kc for maior que 1, o equilíbrio vai estar deslocado mais para o lado direito, para o lado dos produtos. Eu vou ter mais produtos que reagentes. Tranquilo? Se o Kc for menor que 1, eu vou ter mais reagentes. Então, o equilíbrio vai estar deslocado para a esquerda. Mais para a esquerda, mais para o lado dos reagentes. Tá vendo? Eu vou ter mais reagentes que produto. Isso é importante saber esse detalhe. Vamos fazer exercício aqui, pessoal. Escrever a expressão das constantes de equilíbrio para essas equações abaixo daqui. Ó. Letra A. Como é que vai ficar? Sempre é produto pelo reagente. O produto é SO2, concentração do SO2 elevado ao quadrado, vezes concentração do O2 elevado a 1, dividido agora pelo reagente. SO3, concentração SO3 elevado ao quadrado. Né? Então, olha aqui a fórmula do Kc dele. Tá dando para acompanhar dessa forma, pessoal? Tudo bem, Daniel. Ok, fique à vontade. Segunda questão aí. Tem o gás hidrogênio com gás iodo formando, né? E o iodeto de hidrogênio, né? Iodeto de hidrogênio. Como é que vai ficar? O produto pelo reagente. Então, aqui nós temos ó, produto, que é o HI, elevado ao quadrado, concentração do HI ao quadrado. Ele é o único produto que tem. Então, vai ficar dividido por quem? Concentração do gás hidrogênio elevado a 1, vezes gás iodo elevado a 1 também. Que é a nossa fórmula então, do Kc para essa reação química. Cada reação química vai ter o valor de Kc. Letra C aqui agora. Ei, cuidado, olha agora. Aqui nós vamos ter, então, nesse equilíbrio químico, como é que vai ficar? Concentração do CO2, que ele é gasoso, elevado a 1, dividido por quem? Concentração do O2 elevado a 1. Esse carinha aqui, o carbono, não entra porque ele está no estado sólido, ele não vai entrar na fórmula. Então, a fórmula é apenas essa daqui, pessoal. Tranquilo, ó. C não vai estar lá dentro da fórmula, porque ele é sólido. Só entra quando é gasoso ou aquoso. Combinado? Já tem mais um? Tem. Olha aqui agora. Ó. Óxido de cálcio, mais gás carbônico, dando origem a carbonato de cálcio. Como é que eu ficaria a fórmula? Produto aqui, ó, é o carbonato de cálcio, ele é sólido. Então ele não entra na fórmula. Então o que é que vai ficar no produto? Se eu não tenho nada, vai ficar apenas o número 1. Dividido. Aqui também o óxido de cálcio, que é sólido, não entra. Fica apenas quem, então? O CO2. Então, CO2, concentração do CO2 elevado ao expoente dele, que é o coeficiente estequiométrico que equivale a 1. Então, essa aqui é a fórmula, né? Olha que interessante aí, né, pessoal? O inverso da concentração do CO2. Não é verdade? Tudo bem isso, pessoal? Aqui, lembrando, o número 1 aparece porque não tem nenhuma substância, tá, no produto. Então, fica aqui apenas o número 1.
Tem mais agora. Vamos ver aqui, ó. Essa reação com sacarose, com água. Perdão. O que vai acontecer aqui, ó? Esses dois produtos entram na forma, porque são no estado aquoso, só que a concentração da glicose vezes a concentração da frutose, ambos elevados ao expoente 1, que é o coeficiente deles, dividido pela concentração da sacarose, que é aquoso. A água, ela é pura, que ela está no estado líquido, ela não vai entrar na fórmula, pessoal, porque é líquido. Ó, então a fórmula fica apenas nesse formato, produto dividido pela sacarose, que é o único reagente que vai entrar. A água não entra, porque ela está no estado líquido. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo, né? Vamos avançar agora para a segunda constante, que é o Kp. Tá? Kp, P vem de pressão. As pressões parciais dos gases quando são substâncias no estado gasoso. Pessoal, muito simples. Se você entender o Kc, vai entender o Kp. Que é a diferença da pressão parcial dos gases. Né? Então, aqui vai ficar o Kp vai ser quem? A pressão dos produtos, a pressão parcial dos produtos elevada ao seu respectivo coeficiente, dividido pela pressão dos reagentes, também elevado a seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, como é que ficaria essa fórmula, essa reação aqui, ó, do gás amônio? É o produto pelo reagente. Gás amônio aqui, a pressão da, como é gasoso, é a pressão da amônia elevado ao quadrado, dividido por quem? Pressão do gás de nitrogênio elevado a 1, vezes pressão do gás de hidrogênio elevado ao cubo. Então, essa aqui é o formato da fórmula do Kp. Tudo bem, pessoal? Fórmula aí do Kp. Não vai se atrapalhar com isso, por favor. Vamos ver aqui outros exemplos. Aqui, ó, gás carbônico. Essa é a segunda reação, pessoal. Aqui, ó. Letra B agora. Pressão do produto aqui, ó, do CO2 elevado ao quadrado, dividido por quem? Pressão do CO elevado ao quadrado, vezes a pressão do O2 elevado a 1. Então, essa aqui é a fórmula do Kp. Tudo bem, pessoal? Ela é idêntica à fórmula do Kc. A diferença aí tem a Kc é concentração, Kp é pressão. Tudo bem? Só que aqui também gera o mesmo contexto, né? Ó, pressão do CO2 dividido pela pressão do O2, gás de oxigênio. Carbono não entra porque ele é sólido. Tudo bem, pessoal? Não vai entrar nem na fórmula do Kc, muito menos no P, que é a pressão parciais dos gases. No Kp só vai entrar gás. Nem aquoso entra. Combinado, pessoal? P, porque é a pressão parcial dos gases. Tranquilo? Então, olha a observação importante aí. Na expressão do Kc não deve estar presentes sólidos e água, né, no estado líquido, para reações em meio aquoso. Tudo bem? Na expressão do Kp, só devem ser representados por componentes gasosos. A terceira, aqui, ó, terceiro ponto. Existe uma relação entre o Kc e o Kp. Olha qual é a relação. O Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Quem é o R? A constante universal dos gases. T é a temperatura em Kelvin, elevado aqui o expoente ΔN. Quem é ΔN? É a variação do número de mol. Tudo bem, pessoal? Variação do número de mols. Tá? Tanto o Kc quanto o Kp só variam com a temperatura. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? E bora ver uma coisa aqui. Qual seria o valor aqui do ΔN, pessoal? Ó, ΔN é o número de mols do produto menos o número de mols do reagente. Produto aqui, ó, tem apenas 2 mols, né? 2 mols em produto. Menos no reagente. Eu tenho aqui 1 mol de gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio. 1 mais 3,
4. 2 menos 4. A variação vai ser o quê, pessoal? A variação vai ser menos 2. Isso daqui é muito importante, sabia, pessoal? Ou seja, está diminuindo o número de mols. Eu tenho 4 mols de gás no início, e no final vou ter 2 mols de gás. Está diminuindo 2. Sabe o que isso vai significar para a gente? Como esses gases são considerados ideais, ou seja, esses não são gases diferentes, eles se comportam como gases ideais. E o volume do gás só depende do número de mols. Combinado? Então, aí, como eu tenho 4 mols no início e 2 mols no final, quer dizer que o volume diminuiu desse sistema. Eu tenho 4 volumes no início, porque é dado pelo número de mols, tenho 4 volumes no início, e eu vou ter apenas 2 volumes no final. Então, aí vai ter uma compressão do gás, né? uma contração do gás, vai diminuir de volume. Tudo bem, pessoal? Pessoal, não sei se a chamada está disponível, não sei se tem alguma monitora aí, eu não tenho o link aqui, o professor acho que ele não me mandou o link da frequência. Vou mandar um oi aqui para ele rapidão, a gente não perder tempo, tá bom? Enquanto isso, a gente vai andando aí. Mas no intervalo eu vou pegar o link com ele, eu vou dar uma ligada para ele. Vamos lá. Pessoal, esse detalhe que eu falei é muito importante, tá bom? Sobre a variação do número de mols no sistema gasoso. Esse exercício aqui, para o sistema em equilíbrio, o valor da constante de equilíbrio Kp é calculado por qual expressão? Então vamos lá. Produto pelo reagente. Aqui no produto, óxido de cálcio não entra porque ele é sólido. Só vai entrar aqui então CO2. Então vai ficar pressão do CO2 elevado a quanto? O coeficiente estequiométrico dele é 1. Dividido agora pelo reagente. Quem é o reagente aqui? Carbonato de cálcio, que é sólido. E ele não entra na fórmula. Então, o Kp vai ser quem? Igual à pressão do CO2. Então, nesse caso aí, a resposta, letra B, né, pessoal? Não só apenas a letra, só é a pressão do CO2 que entra. Combinado? Não sei se foi rápido, porque estamos um pouquinho no tempo, pessoal. Vamos lá. Vamos escrever as expressões da constante em termos de Kp, tá? E classificação sistema homogêneo ou heterogêneo. Letra A, pressão aqui, ó. Pressão do nitrogênio elevado a 1 vezes pressão do H2 elevado ao cubo, dividido aqui pela pressão da amônia elevado ao quadrado. Então, esse é o valor do Kp. Tá bom, pessoal? Deixa eu apagar aqui, que eu vou ter... Então, todo mundo é gasoso, é um sistema homogêneo. Letra B. Aqui, ó, eu não vou escrever, vai ser um pouquinho mais rápido. Esse óxido de ferro que é sólido não entra. Só vai entrar aqui a pressão do gás hidrogênio elevado à quarta potência, né? Dividido aqui, ó, ferro que é sólido não entra na fórmula. Pressão da água entra porque é no estado gasoso, elevado a 4. Tá? Então, essa aqui é a fórmula. Pressão parcial do gás hidrogênio elevado à quarta, dividido pela pressão da água elevada à quarta. E aqui é um sistema heterogêneo, né? Porque tem duas fases, gasosa e sólida. Aqui na letra C, produto pelo reagente. Óxido de bário aqui, ó, sólido não entra. A gás oxigênio vai entrar, né? Pressão do gás oxigênio elevada a 1, é o coeficiente. Reagente aqui, ó, óxido de bário não entra porque ele é sólido. Então a pressão aqui, Kp, vai ser a pressão do oxigênio apenas, né? Igual a pressão do oxigênio elevada a 1. É um sistema aqui heterogêneo. Tudo bem, pessoal? Sétima questão. Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação SO2 mais O2 dando origem a SO3. Em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio
E o número de mols de trióxido de enxofre que foi medido foi 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio é... Bom, o primeiro passo era saber montar a constante de equilíbrio. A gente já fez bastante isso. Quem vai ser a constante de equilíbrio passivo que ele quer aí nesse caso? Tá? É a concentração do SO3. Por isso que a gente treinou bastante, porque se você errar aqui, vai errar tudo. Concentração do SO3 ao quadrado, dividido aqui pela concentração do SO2 elevado ao quadrado, vezes concentração do O2 elevado a 1. Bom, aqui é a fórmula. Só que o detalhe, se ele tivesse falado aqui, essa quantidade dessas substâncias estão em equilíbrio químico, aí eu poderia pegar logo e substituir na fórmula. Mas ele não foi isso que ele falou. Aqui ele falou que foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, ou seja, aconteceu uma reação, o sistema atingiu o equilíbrio químico. E o número de mols do trióxido de enxofre medido foi 4. Ou seja, pessoal, eu tenho que determinar, fazer um cálculo estequiométrico e determinar a quantidade de cada substância presente no equilíbrio químico. Para isso, nós temos que fazer tipo uma tabela, tá? Um quadro. A tabela vai ter as seguintes informações: início, reação, equilíbrio e concentração. Bora ver como é que fica? No início, ó, aqui é a reação química, aqui é a fórmula que a gente montou, correto? No início, nós temos esses 3 componentes. Então, no início, ele colocou lá no texto. Foram 6 mols de dióxido e 5 mols de gás oxigênio. Quanto é que eu botei do trióxido? Ele não falou, mas a gente já sabe que é 0. Por que é 0? Porque ele está no produto, a reação química ela não começou, está no início. Combinado, pessoal? É 0. Beleza. Durante aqui a reação, eu gosto de colocar aqui a palavra reagiu ou reação, tá, pessoal? Reação aqui no meio. E aqui embaixo eu coloco perfeito o equilíbrio. No equilíbrio, ele falou lá no texto, foram encontrados 4 mols de trióxido de enxofre. Olha o raciocínio comigo. Se no início eu tinha 0 e no equilíbrio apresentaram 4 mols, quanto que reagiu, pessoal? 4 mols. Concorda comigo? Foram produzidos 4 mols de trióxido. E aqui eu vou ter que fazer um cálculo estequiométrico. Ó. Um mol aqui de oxigênio produz o dobro, ó, 2 mols de trióxido. Quanto é que vai produzir aqui? X vai produzir 4. É só você pegar então, ó. 1 produz 2. Quanto é que vai produzir 4? Então aqui o X vai ser 2, né? Gás oxigênio é 2. E aqui do dióxido, 12 está para 2, é o mesmo valor. Então aqui vai ter que ser 4 também. 4 para produzir 4 e aqui vai ser 2 na nossa tabela. Deixa eu apagar aqui tudo. Deixa eu preencher aqui, ó. 4, o gabarito, né? Tudo bem, pessoal? Por que aqui, lembrando aqui, ó, por que esse 2? 1 mol de gás oxigênio produz 2 mols de trióxido. Quanto é que vai produzir? 4. Vai ser a metade, né? 2. Agora, bem, olha que interessante aqui, ó. Como aqui nós somos, aqui no início é reagente e vai ser consumido. Lembra no gráfico do início, é o gráfico decrescente, ele é consumido. Então, nós vamos ter que subtrair. Se no início tinha 6, reagiu 4, vai ter quanto no final? 2. Na verdade, pessoal, nós temos que subtrair aqui, ó. 5 menos 2, 1. Opa, eu errei. Essa foi ótima agora. 5 menos 2, 3, pessoal. Então aqui, ó, determinamos a quantidade no equilíbrio. Tudo bem, pessoal? Só que essa tabela, eu gosto de colocar aqui embaixo a concentração, porque eu coloquei aqui o número de mols. Aqui eu teria que fazer a concentração. Como é que eu faço a concentração? Eu pego o número de mols e divido pelo volume. Na questão aqui, ele informou, pessoal. Deixa eu voltar. Na questão, ele falou que o volume é de 1 litro. Então, nesse caso, como o volume é 1 litro,
o número de mols dividido para 1 vai dar ele mesmo, por isso que é o mesmo valor, tá? Então aqui, ó, 2 mols por litro, 3 mols por litro e 4 mols por litro. Mas não esqueça, eu tenho que dividir pelo volume para chegar na concentração. Eu tenho que colocar na fórmula do KC é a concentração, não é número de mols. Combinado? Aí substituindo os valores, ó, na constante, pegando aqui os valores que estão no equilíbrio, concentração do trióxido 4 ao quadrado, concentração do dióxido 2 ao quadrado, vezes concentração do oxigênio 3, resolvendo tudo aqui, ó, 4 ao quadrado 16, 12 ao quadrado 4, 4 vezes 3, 12, e 16 por 12 vai dar 1,33 a nossa resposta. Tá certo, pessoal? Bom, chegando já no caminho, né? Ficou claro esse cálculo? Então, é claro, é só um exemplo, está dando aqui o direcionamento para vocês, são muitas informações, né? A gente tinha que passar uma aula só explicando, fazendo exercício sobre esse tópico aí, né? Mas eu espero que tenha ficado assim, uma sementinha aí, principalmente no coração de vocês. Esse último tópico da nossa aula, dessa primeira aula, inclusive, né? Então vamos ter continuidade daqui a pouquinho. Vamos estudar agora o deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier. Quando um equilíbrio químico é perturbado, ele sofre um deslocamento. Toda vez que o sistema ele é aplicado algum distúrbio, essa reação química ela vai se desenvolver para tentar minimizar os efeitos dessa perturbação. Esse é o princípio de Le Chatelier. Quando o equilíbrio químico ele é perturbado, a reação química vai se processar para tentar minimizar os efeitos desse impacto. Nós podemos alterar 3 situações. O que é que pode forçar, quebrar o equilíbrio aí? A concentração, a pressão e a temperatura. Vamos ver como é que vai acontecer com cada situação aí. Olha a concentração. Pessoal, muito simples. Imagine aqui, ó, reagente e produto numa balança. Tudo bem, pessoal? Numa balança. Sempre imagine assim, porque eu estou sem a câmera, né? Aí não tem como fazer. Então raciocínio aí comigo. Imagine o seguinte, ó, nessa reação química que está em equilíbrio, eu vou pegar, está em equilíbrio, eu vou adicionar CO2. Do nada me deu uma doida, eu vou adicionar o CO2 aqui, ó. Se eu estou adicionando CO2, ele está no reagente. Tudo bem, pessoal? Então aqui na balança do reagente vai pesar, ó. Eu estou adicionando, a massa está aumentando, então vai tombar para a esquerda. Vai ficar mais pesado do lado esquerdo. Para voltar ao equilíbrio, o que é que vai ter que acontecer então? Eu vou ter que forçar o lado direito e voltar a equilibrar. Então a reação química, se eu adicionar o CO2 aqui, a reação química vai se desenvolver para o lado direito para tentar restabelecer o equilíbrio. Combinado, pessoal? É isso que acontece. Então, de maneira geral, se você adiciona uma substância numa reação química, a concentração, a reação química vai se deslocar para o outro lado da reação. Combinado? Olha aqui também aqui essa situação. Ó. A adição de CO. Se eu estou adicionando CO, a reação ela vai se deslocar para o outro lado da reação, para o lado esquerdo. Combinado, pessoal? É só você imaginar aí uma balança, uma gangorra, né? Talvez. Tranquilo? Olha agora essa terceira situação. Eu vou, em vez de adicionar, eu vou remover uma substância, que é o CO. O CO está aqui no produto. Então, imagine que nós temos a nossa balança. Tá? Reagente de um lado e produto do outro. Se eu estou retirando o produto, o que vai acontecer desse lado aqui do produto? A balança vai ficar mais leve. É isso, pessoal? Então, ela vai subir. Para equilibrar, então, eu vou ter que deslocar a reação para onde? Para a direita, para voltar, chegar no equilíbrio químico e a balança ficar equilibrada. Então, se eu retiro aqui ó, o CO, uma quantidade de CO, a balança vai desequilibrar, a reação química vai se processar para tentar restabelecer o equilíbrio. Então, a reação aqui para a direita vai se desenvolver com mais rapidez para voltar a chegar no equilíbrio. Então, se eu retiro o CO, o equilíbrio vai se deslocar para a direita. Então, toda vez que você retira uma substância,
o equilíbrio vai se deslocar para o mesmo lado que está aquela substância. Fechou? Vamos ver agora aqui a pressão. Como é que a pressão interfere, pessoal? Quando você aumenta a pressão num sistema gasoso, o volume tende a diminuir. Quando você diminui a pressão, o volume tende a aumentar. Lembra daquela situação que eu falei do ΔN, a variação do número de mols? ΔN, aqui, ó. Nessa reação química nós temos 2 mols no reagente, 2 mais 1, 3 mols no reagente, e aqui no produto tem apenas 2 mols. Então, o volume do gás vai depender do número de mols de moléculas. Tá? Então, se eu tenho 3 mols, ele vai ocupar 3 volumes. Aqui no produto, tenho 2 mols, então ele vai ocupar 2 volumes. Se eu aumentar a pressão, pessoal, desse sistema, o equilíbrio vai para onde? Aumentando a pressão, o volume vai diminuir. Nesse caso, então, ele vai deslocar para a direita, onde tem menos volume. Se eu for diminuir a pressão, então, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, né? Onde vai aumentar o volume. Deu para compreender, pessoal, a pressão aí? Eu tenho que analisar aqui o número de mols, a variação do número de mols, tanto do reagente quanto do produto. E, detalhe, se o ΔN for igual a zero, ou seja, eu tenho 2 mols no início e 2 mols no final, a pressão não vai interferir naquele sistema. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante, hein? Então, se uma reação química, por exemplo, tiver o mesmo número de mols de gás no início, no reagente e no produto, ou seja, não tem ΔN, então a pressão não vai interferir nesse equilíbrio químico. Tá? Aqui também, ó, nesse sistema aqui, ó, 2 por mais 1 tem 3 volumes. Aqui no produto tem apenas 2 mols, então vai ter 2 volumes. Se eu aumentar a pressão, vai para onde tem menor volume, vai para a direita. Se eu diminuir a pressão, ele vai para a esquerda. E temperatura? A temperatura influencia como? Quando você aumenta a temperatura, favorece a reação que quer ganhar calor, a reação endotérmica. Quando você diminui a temperatura, favorece uma reação exotérmica. Certo, pessoal? Imagine que você vai... Por exemplo, a gente gosta do calor, né? Gosta de praia, pessoal. Então você é endotérmico, você gosta de ganhar calor, né? Ah, a pessoa gosta de lugar frio. Então você é exotérmico, você gosta de perder calor. É sentir essa sensação de frio. Correto? Então, olha aqui esse exemplo. Nessa reação aqui, o ΔH é negativo, ou seja, toda vez que aparecer o ΔH aqui do lado da reação, pessoal, nesse formato, esse ΔH indica a reação direta. Sempre é uma convenção, tá bom? Então, se o ΔH é negativo, quer dizer que essa reação é exotérmica. Com a reação direta, ou seja, para a direita, é exotérmica. Tranquilo? Então vamos lá. Se eu aumento a temperatura, essa reação vai para onde? Ela vai para o sentido da esquerda, na reação endotérmica. Se eu diminuir a temperatura, ela vai favorecer quem? A reação exotérmica, que nesse caso está para a direita. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, aqui nesse caso, ó, essa reação química aqui, se eu diminuir a temperatura, o que vai acontecer com o KC? Ele vai diminuir. Por quê? Se eu diminuir a temperatura, favorece a reação exotérmica. Ela vai se deslocar para onde? Para a direita. Não é verdade, pessoal? Cadê? Então, os reagentes aqui, ó, eles vão ser consumidos. Eu vou diminuir a quantidade do reagente, vai aumentar a quantidade do produto, não é isso? Cadê? Porque a reação vai favorecer, então, se eu diminuir a temperatura, vai favorecer a reação isotérmica. Tá certo? Então, olha aqui, ó, com a reação isotérmica para a direita, né, vai ser o ΔH negativo. Então, nesse caso, para a direita, aqui na isotérmica, se eu estou aumentando o produto e diminuindo o reagente, a constante vai estar aumentando. Tudo bem, pessoal? Vai estar aumentando. Se eu aumento a temperatura, vai favorecer a reação endotérmica, que é para a esquerda. Se é para a esquerda, né, o produto diminui, o reagente aumenta,
Então, o Kc vai diminuir. Tá bom? Assim que a gente determina. Ó, esse caso que eu falei agora, né, com o aumento da temperatura, né? Ó, aumentou a temperatura, o Kc vai aumentar, né? Porque vai favorecer, nesse caso aqui, ó, a reação endotérmica que está para a direita, né? Ó, ΔH aqui, ó, ΔH positivo aqui, a reação para a direita vai ser endotérmica. Então, se para a direita é endotérmica, o Kc dele aqui vai aumentar. Porque como vai deslocar para a direita, vai produzir mais produtos e reagentes. Logo, o Kc dele aumenta. Observação, pessoal. Os catalisadores não vão deslocar o equilíbrio químico, por favor. O catalisador apenas aumenta a velocidade da reação, tanto direta quanto a inversa. Tá? Ele faz com que o equilíbrio químico seja alcançado mais rapidamente, porém, não vai fazer com que o equilíbrio, né, favoreça o equilíbrio químico. Não. Tá bom? E não vai interferir no equilíbrio químico. Ele só faz com que o equilíbrio químico é alcançado mais rapidamente. Tá bom? Aqui, ó, vamos ver esse exemplo, que a gente passou um pouquinho do horário. O gráfico seguinte referente ao sistema químico, né? Aplica-se o princípio de Le Chatelier. A análise desse gráfico indica a opção correta. Aqui, a adição de I2 aumentou a concentração do HI, né? Cadê o I2 aqui, ó? Não, nesse caso aqui, o I2 ele teve uma diminuição aqui, ó. Ele foi consumido. O que é que teve uma adição? Teve uma adição aqui, ó. Um aumento foi do H2, ó. Do H2. Se eu aumento o H2, a reação vai se deslocar para onde? Para a direita. Tudo bem, pessoal? Então, aí a letra D, né? A adição de H2 aumentou a concentração do HI. Então, como a reação foi para a direita, fez com que o HI aumentasse a concentração e o I2, que está no reagente, fosse consumido. Por isso que diminuiu a sua concentração. Certo? Mais uma aqui, ó. Algumas argilas do solo têm a capacidade de trocar cátions em sua estrutura por cátions de soluções aquosas do solo. A troca iônica pode ser representada pelo equilíbrio, em que R representa a parte da argila. Se o solo for regado com uma solução aquosa de adubo contendo, ó, nitrato de amônio, o que deve ocorrer com o equilíbrio? Bom, pessoal, como ele tem amônio, ó, nitrato de amônio vai fornecer quem? Aqui o íon amônio, não é verdade? Então, aqui o íon amônio vai deslocar a reação. Como ele está para o reagente aqui, ele está no reagente, ele vai deslocar para a direita, né? Então, aqui desloca-se para o lado do sódio mais, que está aqui no lado direito. Perfeito. Letra A. Então, ele vai se deslocar para a direita. Se eu vou adicionar amônio, que está do lado esquerdo, então o equilíbrio vai se deslocar para a direita, que é para o sentido do lado dessa substância aqui do íon sódio. Então, letra A, nossa resposta. Tem mais uma? Bora. A constante de equilíbrio dessa reação diminui com o aumento da temperatura, né? Ou qual é a informação então, pessoal? A constante de equilíbrio diminui com o aumento da temperatura. Estou aumentando a temperatura. Então, quer dizer que no sentido direto, ó, se eu estou aumentando a temperatura, vai favorecer quem? A reação endotérmica. Tá? Se está diminuindo o valor do Kc, então quer dizer que está deslocando para o lado esquerdo a reação química. Então, o lado esquerdo é endotérmico. O lado direito, para o sentido direto, vai ser, então, exotérmico. Assim que a gente determina, então, pessoal. Tá certo? Então, aí, ó, a formação de amônia é uma reação endotérmica. Não, perdão, errado. Uma reação exotérmica. Letra A, correta, né? A formação da amônia, uma reação exotérmica. Tá aqui, ó. Eu escrevi. Exotérmica. Então, é a letra A. Por quê? Lembrando, se diminuir o valor do Kc com o aumento da temperatura, o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica, né? Endotérmica. Se diminuir o Kc, é porque está deslocado para o lado esquerdo. Eu até falei isso lá no início da aula, inclusive. Tá? Tem mais reagente do que produtos.
Combinado, pessoal? Então, o sentido para a esquerda é endotérmico. Logo, o para a direita vai ser exotérmico. Assim que a gente determina. Então, pessoal, para essa primeira aula, muito obrigado. Discorreu um pouquinho agora no início, mas a gente vai dar uns 10 minutinhos para a gente respirar e voltar na nossa próxima aula. Muito obrigado. Até a próxima.